Grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele disse: se alguém quer me seguir, mas não se desapega de seu pai e de sua mãe, de sua mulher e de seus filhos, dos seus irmãos e das suas irmãs, e até de sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar a obra? Caso contrário, lançará os alicerces e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem iniciou a construir e não foi capaz de acabar? Ou ainda, qual o rei que, ao sair para guerrear com outro rei, não se senta primeiro e examina se com 10.000 homens pode guerrear com aquele que marcha ao seu encontro com 20.000 homens? Caso ele perceba que não dê, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para tratar de negociar a paz. Do mesmo modo, qualquer um de vocês, se não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Queridos irmãos e irmãs, estamos mais uma vez diante da Palavra de Deus. Queremos meditar esta palavra que inspira as nossas ações, o nosso modo de ser e todos os nossos compromissos. Hoje, o Evangelho nos traz um texto, na continuidade deste mês de setembro, que quer nos ensinar, e nos ensinar algo fundamental. Nós devemos ser discípulos de Cristo. E o Evangelho hoje nos ajuda a perceber algumas características importantes daquele que segue a Jesus Cristo. O texto nos fala de coisas importantes com relação ao que nós projetamos na nossa vida. Nós somos artífices, nós organizamos as coisas, fazemos as coisas, nós tomamos decisões, das pequenas até as grandes decisões. Como é que nós fazemos isto? O Evangelho quer nos ajudar. Nós temos algumas coisas importantes nesse Evangelho e eu gostaria de salientar 3 atitudes importantes que o Evangelho nos apresenta hoje. A primeira atitude importante é do desapego.
Essa palavra não quer dizer deixar de lado, desvalorizar, não quer dizer não levar em consideração. Desapegar-se significa desprender-se, ou seja, ter autonomia em relação às coisas, ter autonomia em relação às pessoas. É isso que o texto nos diz. Se alguém vem a mim, mas não se desapega e começa a declinar de seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E aqui é um desapego interessante, porque o texto nos fala de pessoas e de nós mesmos. E é difícil, de fato, nós tomarmos essa decisão. Esse desapego das pessoas é difícil. Por que é difícil? Porque normalmente nós nos sentimos mais seguros perto de outras pessoas. Todos nós passamos por isso. Para dar um exemplo, quando nós olhamos uma criança, um adolescente, que está dentro da sua casa, ela tem a sua segurança ali, mas está sozinha. Algumas coisas faz, outras tantas não. Mas quando a criança, o adolescente, e podemos aí colocar os jovens, adultos, estão agrupados com outras pessoas, juntas com outras pessoas, acabam tomando algumas atitudes que não são tão boas, porque estão no grupo. Se a pessoa não fizer aquilo que o grupo faz, ela vai se sentir marginalizada. E, por outro lado, ela se sente justificada quando está dentro desse grupo. O desapego significa ter essa autonomia de, mesmo estando num grupo, na sociedade, nós fazermos aquilo que a nossa consciência nos inspira e nos dita fazer. Não fazer porque as outras pessoas fazem. Ter autonomia, portanto. Então, esse desapego é fundamental. A palavra de Deus quer que nós sejamos maduros, firmes, desapegados, para podermos dar conta da missão de levar a boa notícia do reino a todos. A outra atitude importante que o Evangelho nos inspira é a capacidade de reconhecer-se a si mesmo. Jesus conta uma história, faz uma comparação um pouco mais longa. Um homem que vai construir uma casa, antes de tudo, prepara, vê se pode começar a construir. Para não acontecer que ele comece a construir, não pode terminar, e aí as outras pessoas dizem, olha, começou, mas não foi até o fim. Ou ainda um rei que vai para a guerra. Antes de tudo, ele calcula se ele pode enfrentar o inimigo. Se ele tem menos soldados do que o inimigo, ele vai tentar estabelecer um plano de paz, de pelo menos de não fazer guerra naquele momento. Ele não tem condições. Ele tem certeza de que se for para a guerra, vai sair perdedor. Então, a capacidade de reconhecer-se a si mesmo, os limites, e também os valores, evidentemente, mas reconhecer até onde nós podemos ir com a nossa vida, com os nossos projetos. A terceira atitude, e que essa é fundamental. Nós todos somos chamados, e reconhecemos isso, que devemos seguir a Cristo. E valorizamos isso. Mas o Evangelho diz um trecho e talvez uma palavrinha muito significativa. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Nós sabemos que às vezes nós temos a tentação de saber mais do que Deus. Nós somos chamados para seguir Cristo, para sermos discípulos. Nós não somos chamados para irmos adiante de Cristo. Temos que seguir atrás de Cristo. O caminho é Ele que faz.
quando nós não percebemos de que devemos entregar nas mãos de Deus o nosso destino, a nossa vida, as nossas ações, e queremos nós mesmos fazer realizar tudo aquilo, nós podemos nos decepcionar muito facilmente. Na fé, nós precisamos saber entregar os nossos projetos nas mãos de Cristo. Quando Ele tomar conta dos nossos projetos, eles de fato acontecerão segundo a sua vontade. Enquanto nós ficarmos teimando em fazer no lugar de Cristo, em agir no lugar de Cristo, ao invés de darmos para que Ele realize, então nós podemos nos decepcionar. Podemos tomar um outro exemplo, além deste texto que está aqui no Evangelho. Quando os discípulos estão na barca com Jesus e sentem medo, esse medo não é aquele medo humano que nós temos, mas é reconhecer a sua incapacidade, reconhecer a sua limitação. E aí pedem para Jesus, faça alguma coisa. É isso que nós precisamos tomar a decisão. Tomar a cruz, que é nossa, e seguir Jesus Cristo. E Ele vai nos dizer o caminho certo a seguir. Por isso, queridos irmãos e irmãs, neste mês da Bíblia, nós temos que nos deixar orientar pela Palavra de Deus. A Palavra de Deus pode inspirar tudo aquilo que nós fazemos, o que nós pensamos, o que nós projetamos. A Palavra de Deus nos forma e nos faz discípulos. Ela nos dá a capacidade de ter este bom senso, de reconhecer a nossa limitação, reconhecer a nossa capacidade, de irmos adiante ou de tomarmos a decisão de esperar um pouco mais. A Palavra de Deus é inspirada, é texto revelado, é palavra de Deus, não é nossa palavra. Que nós saibamos, irmãos e irmãs, lendo a Sagrada Escritura, saibamos colocar tudo nas mãos de Cristo, para que Ele nos ajude. E a você, querido irmão, querida irmã, que está na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia, aproveite para, neste mês, tomar contato com a Sagrada Escritura. Converse com os seus sobre a sua experiência de compreender a Palavra de Deus.